Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, e hoje é dia de futebol, Campeonato Brasileiro tá de volta, vários jogos aí para abrir essa edição 2023, e o Vasco joga hoje contra o Atlético Mineiro. Hoje é dia da gente deixar as diferenças de lado e ir para campo para torcer, independente de quem esteja escalado, de quem foi contratado. Agora é botar aí o coração, né, vascaíno acima de qualquer questão, qualquer situação, para torcer em favor do Vasco, para a gente arrancar com uma vitória jogando em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que não é essa bala toda, não está passando por um momento, eu estou falando futebolisticamente falando, né? Não está passando por um momento legal, e a gente vai debater um pouco sobre esse jogo de hoje entre Atlético Mineiro e Vasco, com provável escalação, tudo que a respeito dessa partida. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, o like, se inscrever no canal, né? Segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram e falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Vou trazer o jogo de destaque Atlético e Vasco. Estão pagando 1,71 na vitória do Atlético, 3,80 no empate, 4,84 na vitória do Vasco. Acho que cabe aí uma dupla chance para o Vasco, viu? Empate ou Vasco. O Vasco pode surpreender nesse jogo. Ou então um gol no primeiro tempo. Eu vou ficar ligado nessa situação para eu fazer uma entrada, principalmente ao vivo. Quer fazer também? O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado. Clica, vai abrir uma janelinha, faz o cadastro, coloca o código promocional do Cerrado, confirma o primeiro depósito ou Pix que você fizer, 1xBet dobra em bônus para você usar dentro da plataforma. Aí você vai, né, consultar a política de bônus. Mas é isso aí, 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Como eu falei aí, o Campeonato Brasileiro começa hoje, não é só o jogo do Vasco. Às 4 horas da tarde já tem Palmeiras e Cuiabá, a América Mineiro e Fluminense, né? Já na abertura da competição. E aí depois tem também Botafogo, São Paulo, Bragantino e Bahia, Atlético Paranaense e Goiás, Fortaleza e Internacional. Esses são os jogos, junto com o do Atlético e Vasco, que abrem o Campeonato Brasileiro hoje, sabadão, né? A provável escalação do Atlético Mineiro para essa partida vem com Everson, Saravia, Lemos, Gemerson e Dodô. Otávio, Igor Gomes, aquele que era do São Paulo, contestadíssimo no São Paulo. Patrick, aquele que também recentemente estava no São Paulo, saiu por causa de uma briga lá com o Rogério Ceni. Zaratio, né? Paulinho, que é dúvida, né? Se o Paulinho não entrar, entra o Pavon e o Hulk. Acho que o grande destaque do Atlético Mineiro, o Hulk. Já o Vasco vem com Léo Jardim, com Mita Rodrigues, Capasso, que é dúvida, pode ser que entre o Robson Bambu, né? Inclusive foi dado pelo Globo ontem. Léo e Piton fecham ali a primeira linha defensiva. Rodrigo, Andrei, Jair, o meio de campo que precisa se encontrar, e Peck, Teixeira e Pedro Raul. Tomara que Pedro Raul hoje esteja com o pé calibrado para começar de pé direito esse Campeonato Brasileiro, que é importantíssimo aí para o Vasco largar com uma vitória sobre um time que é cotado para ser campeão brasileiro, né? E jogando fora de casa. Então uma partida importantíssima aí para o Vasco buscar um resultado positivo. Esse time do Atlético Mineiro, como eu falei, vem passando por alguns problemas com relação à estrutura dentro de campo, né? A maneira de jogar. O jogo contra o Brasil de Pelotas mesmo, o Atlético só acordou para a partida depois que tomou o gol ali já na metade do segundo tempo. Antes disso, o futebol apresentado pelo Atlético era medonho. Perdeu para o Libertad do Paraguai na estreia da Libertadores com o time titular. Aliás, o Hulk não jogou, né? Cumpriu suspensão. Perdeu em casa. Tem uma partida importantíssima contra o Atlético Paranaense na terça-feira. Então hoje eles devem rodar o elenco, hoje eles devem poupar alguns jogadores, porque o jogo mais importante para o Atlético passa a ser o jogo de terça-feira. Não, nem por isso eles vão deixar de lutar, de buscar essa vitória em cima do Vasco da Gama hoje. Como eu falei, o Atlético Mineiro, se você marcar o Hulk, se não der espaço para o Hulk jogar, aí tem ali o volante Rodrigo, né?
cercar, para fechar esse espaço. E o Patrick, esses dois jogadores, se você tirar o espaço desses jogadores, o Atlético Mineiro não vai criar tantas oportunidades de jogo. Agora eu quero ver o Vasco fazendo o que fez no início da temporada, né? Com aquelas variações de jogadas de linha de fundo, entrando pelo meio com Alex Teixeira, né? Vamos ver se hoje o Jair voltar a jogar futebol, né? A lei do ex, joga contra o seu ex-clube. Vamos ver se hoje o Vasco volta a competir como competiu contra o Fluminense, né? Aquela partida, aquela fatídica partida que a gente perdeu com 2 gols do Germancano, que só foram finalizar mesmo lá no segundo tempo. Então, vamos ver se o Vasco entra com essa pegada, a pegada que foi do jogo contra o Fluminense, contra o Botafogo, e até o jogo contra o Flamengo, que a gente venceu por 1-0. É isso que o torcedor espera. Para essa partida, quem apita é o Rafael Claus. Na sala do VAR vai estar a Daiane Muniz, né? Vamos ver se os árbitros nesse campeonato, acho difícil o que eu vou falar, né? Não interfiram em favor de ninguém nessa competição, né? Tem algumas novas regras que vão ser colocadas em prática nesse Campeonato Brasileiro e vocês vão observar a partir de hoje. A primeira é um tempo a mais com relação aos acréscimos, né? Determinação da CBF. Para crescer mais tempo, então você vai ter longos acréscimos aí, e a outra é com relação à linha de impedimento. Aquela linha de impedimento que fica ali um joelho, que fica ali um pedacinho do corpo do atacante na frente, isso não vai ser considerado mais impedimento, que é a dita mesma linha, né, que eu acho que é o mesmo critério usado, inclusive em ligas na Europa. Então bateu a mesma linha ali, não interessa se está um pedacinho da cabeça para frente, se está um pedacinho do joelho para frente, é a mesma linha e o gol ele vai ser validado. Vamos ver como é que vai ser, até que limite vai ser esse pedacinho à frente, né? Já a transmissão no Sport TV com a imagem 4K, a primeira da história do Campeonato Brasileiro. Quem vai narrar o jogo é o Rogério Correia e quem vai comentar, o vascaíno Led Carmona e o atleticano Fábio Júnior vão estar aí comentando essa partida entre Atlético Mineiro e Vasco. Atlético, a torcida do Galo e a torcida do Vasco, que tem uma proximidade ali com a união sinistra, né? Atlético, Vasco, Palmeiras. Então um jogo aí pode ser considerado um jogo da paz, pelo menos com relação as torcidas, beleza? Para finalizar o vídeo, eu só tô trazendo essas informações pré-jogo porque depois eu venho depois do jogo para a gente trocar uma ideia sobre a partida. Mas eu vou, para finalizar o vídeo, eu vou trazer uma informação importante. O Vasco entrou com recurso para não abrir os contratos, né? Você lembra que um juiz lá do Ministério do Trabalho pediu para abrir os contratos para saber o que está entrando dinheiro no Vasco, quais são os contratos que ele tem recebendo de patrocinador, o contrato de venda do Vasco, enfim, para abrir tudo, venda de jogadores, o que está entrando de verba, para saber se estão pagando mesmo correto os 20% que tem que ser repassado para o regime centralizado. O Vasco entrou com um recurso para não abrir os contratos, alegando desvio de finalidade, né? E a Justiça suspendeu o prazo, aguardando manifestação do Ministério Público do Trabalho para saber que decisão vão tomar com relação a essa abertura ou não dos contratos, né? O Vasco alega que não tem nada a ver abrir os contratos, que isso pode causar prejuízo ao clube, aos parceiros, enfim. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo, acho que não teme se fizesse como o juiz falou, né? Colocando tarja nas cláusulas aonde não pode ser revelado, né? Acho que não tem problema nenhum abrir e ser transparente. O que falta aí é muita transparência. Eu não confio em muita coisa feita por esses caras, né? Enfim, mas tá aí as atualizações sobre esse processo na justiça. Agora, como eu falei, hoje é dia de futebol, né? Vamos torcer para o Vasco ganhar, vamos torcer para a gente começar bem. O Vasco tem um time jovem, isso a gente contestou durante dias aqui, que isso pode ser um risco, pode ser um perigo para uma competição tão importante, mas também pode ser uma carta na manga com relação à questão física, porque o Vasco só joga o Campeonato Brasileiro, precisa entrar nos jogos voando. Se o adversário está correndo, o Vasco tem que correr o dobro do adversário, porque vai ter uma semana de descanso.
Todos eles estão jogando Copa do Brasil, Sul-Americana, disputaram finais de estadual, e o Vasco não. O Vasco teve 2 pré-temporadas. A questão física do Vasco, ela tem que ser latente. O Vasco tem que voar com essa molecada dentro de campo. É o mínimo que se espera, já que a gente não tem grandes jogadores para um campeonato brasileiro. Tá? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Até mais tarde, depois do vídeo, do jogo. Com fé em Deus aí, com uma vitória para estrear de pé direito. Um sábado abençoado. Fique com Deus. Saudações vascaínas.